Gravando então. Vamos começar então. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite novamente ao Tio Mauro e a Gabi. E todos sejam muito bem-vindos então. É muito bom ter vocês aqui conosco para juntos a gente aprender mais sobre o que Deus deseja na parte de economia, né? E os bens que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então, como a gente sempre vem fazendo as lives, né? Nossos encontros, antes da gente começar, a tia Gabi pode orar para a gente, por favor? Nossa. Senhor, querido Deus, nós vamos conversar sobre assuntos muito relevantes, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, e nós sabemos que de nós nada podemos fazer sem Ti. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida ao Teu dispor. Amém. Queremos aprender de Ti e queremos também usar os dons que o Senhor nos dá para o benefício da Tua causa. Amém. Por favor, Senhor, ilumina os nossos corações, dá-nos a sabedoria do céu para administrar os recursos que o Senhor colocar nas nossas mãos. Amém. Ajuda-nos também, Senhor, porque às vezes na busca pela independência financeira, pela sobrevivência, às vezes, Senhor, nós nos esquecemos que o Senhor é doador de todas as coisas. Nós colocamos isso à frente até da nossa adoração. Ajuda-nos, Senhor, a não adorar a Mamon, mas conseguir, através da Tua bênção, sermos pessoas que saibam administrar bem as finanças. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito esteja conosco nesses momentos. Amém. 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 Muito obrigado. Então, é com vocês, Tio Mauro e Tia Gabi. E só para dar um avisinho, a gente aqui está com o tempo um pouco instável, bastante vento, vai começar a chover daqui a pouco. Então, caiu a luz um pouco antes da gente começar aqui a live. Então, se eu cair aqui, acontecer alguma coisa, vocês podem continuar, tá? Mas Tá muito bom. obrigado com vocês. E quanto tempo? Eu acho que pode chegar umas 8, 8:30, por aí. Tá bom demais. Termina. Bom, por que a gente precisa de dinheiro? Uma vez eu participei de uma missão nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, tinha uma limusine me esperando. Aí me levaram para um hotel 6 estrelas. Era uma missão, mas não era uma missão. Uma missão secular, não tinha nada a ver com igreja. Era numa empresa que eu trabalhava e eu fui para os Estados Unidos e tinha lá limusine me esperando, me levaram para um hotel chique, o melhor da cidade. E aí o pessoal me deu um cartão de crédito. Falou, isso aqui é para você usar quanto você quiser. Usa para o que você quiser. Então, eu fiquei pensando assim. Só um adendo. Era um produto que eles queriam vender para a empresa que o Mauro estava representando. Então, eles estavam querendo que ele ficasse muito feliz. Estivesse muito feliz e contente que recomendasse esse produto para a empresa. Sim. Por isso, eles estavam tentando fazer o máximo para comprar. Só para encurtar a história, eu não recomendei o produto, tá? Mas, independente dos benefícios, dos agrados. E o que eu queria dizer com isso é o seguinte. Imagine que você não tivesse nenhum limite para se preocupar com finanças, com dinheiro. Você pode tudo. Pode comprar o que quiser, tem tudo que quer. Para que dinheiro? Você tem tudo que você quer. Tudo que você precisa. Então, para que precisa de dinheiro? Né? Então, no céu não vai ter dinheiro. Né? No Éden não tinha dinheiro. O dinheiro é uma necessidade do nosso mundo. Por quê? Porque a gente tem limitações. O dinheiro existe porque nós temos limitações. Se nós estivéssemos vivendo num mundo ilimitado, recursos ilimitados, não precisaria de dinheiro. Agora, se nós temos limitações, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer escolhas, né? Você tem uma quantidade limitada de recursos,
para usar esses recursos, agora você tem que fazer escolhas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu ainda não. Você ainda não, né? Se você tem que fazer escolhas, esse dinheiro, ele vai ter um valor relativo. Ele vai ter o valor relativo às suas escolhas. Né? Você tem ambição de ficar rico? Você nunca vai ficar satisfeito. Salomão fala isso. Quem tem ambição de ficar rico nunca ficará satisfeito, porque a ambição não tem limite. Então, mas qual é a sua ambição? Qual é o seu desejo? Qual é a sua meta na vida? Qual é o seu objetivo de vida? É isso que vai nortear as suas finanças. O objetivo, o que você quer? Entende? Se você quiser ser andarilho, você não precisa de dinheiro. Põe um saco nas costas e vai andando por aí. Não precisa nada de dinheiro. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Você tem uma pessoa que você possa confiar que vai te financiar? Seu pai sempre te banca? Então, você está despreocupado. Né? Só lembrando que isso não é legal. É bom a gente ganhar os próprios recursos para pagar as nossas despesas. Isso já desde cedo. Mas vamos na outra linha ainda. Se nós temos um objetivo de vida, é isso que vai determinar o uso dos nossos recursos. Eu queria comprar quando eu era jovenzinho, adolescente, e eu juntei dinheiro e consegui o dinheiro para comprar uma moto. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, pai, eu estou com dinheiro para comprar uma moto. Meu pai falou, enquanto você morar nesta casa, você não terá moto. Eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? E eu não comprei a moto. Então, o meu objetivo de vida era ter uma moto. Agora, qual é o seu objetivo de vida? Qual deve ser o seu objetivo de vida? Qual deve ser o nosso objetivo de vida? Como adventistas do sétimo dia, vivendo muito próximo do fim. É isso que a gente tem que avaliar. Primeira coisa, se os meus objetivos são muito parecidos, ou mesmo pouco parecidos, mas parecidos com o dos descrentes, alguma coisa está errada. Eu vou mais longe. Se os meus objetivos são parecidos com os da maioria da igreja, tem alguma coisa errada. Por que eu falo com os da maioria da igreja? Porque a maioria está errada, a maioria sempre esteve errada. E eu posso confirmar isso nesse livro aqui, chama Serviço Cristão, página 41, diz que nem 1 em 20 dos que têm seus nomes registrados nos livros da igreja estão preparados para terminar sua história terrestre e estariam tão verdadeiramente perdidos e sem Deus como o pecador comum. Então, nem 1 em 20, nem 5%. Eu não acredito que isso seja uma fórmula matemática, mas é um indicador de que é uma pequena minoria que serve a Deus dentro da igreja. Então, se os seus objetivos de vida são muito parecidos com os da maioria dos seus amigos da igreja, algo está errado. Algo está muito errado. Então, primeira coisa, qual é o seu objetivo de vida? Antes de falar de dinheiro. Não adianta eu falar de dinheiro se o seu objetivo de vida está distorcido, está fora do que Deus pede. Eu não quero ajudar você a ganhar dinheiro para você ir para o inferno com seus bens. Não adianta. Uma me ensina como é que lida com ações, vai para quê? Para que você quer lidar com ações? Porque... Não, você tem que primeiro definir seu objetivo de vida. E sabe onde a gente encontra? A gente não define o objetivo de vida olhando assim ao léu. A gente tem que buscar a palavra inspirada. O que é que Deus propõe para nós como objetivo de vida? O que Ele propõe? Olha aqui. Eu aconselho vocês lerem esse livro, Serviço Cristão. Se você não tem muita coisa para ler, então leia o capítulo Despertamento. Pelo menos o capítulo Despertamento. Olha, que bênção de leitura. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês.
Cada qual tem o dever solene de aperfeiçoar todas as suas faculdades para a obra de ganhar almas para Deus. Ó, qual é o dever sagrado? Dever solene. O dever solene de aperfeiçoar todas as suas faculdades. Quais são todas as suas faculdades? Seus talentos. Todos os seus talentos, inclusive de ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar moto? Não. Para ter sua independência, morar no exterior, para você... Não. Para ganhar almas para Deus. Esse é o solene desafio, o solene dever que Deus nos dá. Então, agora, começa a fazer sentido a gente falar em finanças, se você tem esse objetivo de ganhar almas para Deus. E esse vai ser o nosso maior alegria no céu, vai ser ver as pessoas que lá estarão por conta do trabalho que o Senhor nos permitiu realizar. É alegria perene por toda a eternidade. Imagina isso, você encontrar um colega seu que você orou por ele, jejuou por ele, e você vai encontrá-lo subindo a nuvem com você. É uma alegria imensa. É indizível, indescritível essa alegria. E a pessoa vai ficar muito agradecida também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, o som tá bom? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter claro o nosso objetivo. E está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Canta para nós, Gabizinho. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse qualquer outra coisa inclui ganhar dinheiro. Certo? Se é qualquer outra coisa, e tem que ganhar dinheiro, então, para quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que inclui ganhar dinheiro. Fazer para quê? Para a glória de Deus. Uau! Então, está bem direcionado, sabe? Fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando eu faço um projeto financeiro, eu tenho que pensar que ele tem que ser para a glória de Deus. E Deus precisa do quê? Deus quer o quê da gente? Em primeiro lugar, Ele quer o quê? Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele está dito do desenvolvimento das faculdades. Isso. Um dos desenvolvimentos das faculdades é a capacidade de ganhar. Ok. Certo? Eu estou falando agora o seguinte. O que eu estava falando? Não anotei, alguém pode dizer aí? O que eu estava falando antes? Você estava Essa falando... contribuição. Ai, amor. Não tem problema, eu retomo. Bom, tem um outro livro que eu quero recomendar para vocês, é o Manual de Finanças do Cristão. Ou seja, Conselhos sobre Mordomia. Conselhos sobre mordomia. Ah, não. O que Deus quer de nós? Que eu pensei que fosse o desenvolvimento. Deus quer de nós, ele quer o nosso coração. Ele não precisa do nosso dinheiro, porque ele é o dono de todo ouro, toda prata. Ele quer o nosso coração. E a hora que a gente der o nosso coração para Deus, a gente vai com tudo. Vai com o nosso bolso também. Entendeu? Uhum. Não adianta você dar o bolso. Gente, eu achava que dava o dízimo e dava o pacto, dava tudo certo, o resto era para mim. Não é isso. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Quando você dizima, quando você oferta, depois você tem o resto contigo, esse dinheiro não lhe pertence, esse dinheiro continua sendo de Deus, você é só o gerente dele. Aí você vai gastar alguma coisa, tem que perguntar, Senhor, é para a tua glória? Então, voltando aqui, esse livro aqui chama Conselhos sobre Mordomia. Eu gostaria de botar um outro nome nele, se eu pudesse. Manual de Finanças do Cristão. Esse aqui é o Manual de Finanças do Cristão. Que bênção! Que bênção! Foi pegando esse livro um dia, sem pretensão alguma, peguei da prateleira da casa do meu irmão, abri em qualquer lugar. Aliás, nem tinha escolhido esse livro. Eu peguei qualquer livro, veio esse. Abri em qualquer lugar e quando eu li, tinha uma baita cajadada em mim. Pum.
Estava falando sobre ações. E eu ganhava bem com ações. Bom, é o Manual de Finanças do Cristão. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que vocês vão gostar muito. Eu aconselho que vocês comprem esse livro ou usem do aplicativo. Eu não gosto de... Eu sou antigo, não gosto de usar esse negócio, eu gosto de ler no papel. Mas se vocês gostam de ler no aplicativo, pode ler. Olha aqui. Seja qual for o talento que nos tenha sido confiado. Seja qual for o talento, inclusive de ganhar dinheiro. De nós se exige que usemos no serviço de Deus e não a serviço de Mamon. É para que usar o talento? Não tem problema. Página 125. É para a gente usar os nossos talentos a serviço de Deus, não a serviço de Mamon. Gente, que bênção de livro isso aqui. Que bênção de livro. Ok. Quantas vidas se extinguiram nas trevas porque os talentos dados por Deus têm sido enterrados nos negócios, em vez de serem usados no serviço do doador? Então, o que orienta a nossa vida? Quando eu fui fazer faculdade, vocês não tinham nascido ainda. Foi em 74. 74, você nem seu pai tinha casado, sei lá. Que dirá você nascido. Nem sei se seu pai tinha nascido. Bem, não tem problema. Mas em 74, eu estava terminando o terceiro ano do científico, que vocês nem sabem o que é, mas era para quem queria fazer faculdade. Era o ensino médio para quem queria fazer faculdade, direcionado para isso. Eu perguntei para o meu professor, o único professor não adventista que eu tinha no colégio, falei assim, qual é o curso que dá dinheiro? Eu quero fazer um curso que dá dinheiro. Que a minha família, um amigo meu, que aliás estou na casa dele hoje, queriam que eu fizesse medicina. Mas eu vi os médicos dando plantão de manhã, de tarde, de noite, correndo para cá e para lá. Eu falei, eu quero isso não. Eu queria ficar na boa. Eu quero ficar na boa. Eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim, não eu trabalhar para o dinheiro. Eu quero essa vida louca, não. E depois ficar só vendo gente doente. Eu não quero ficar vendo gente doente o tempo inteiro, cara. Não quero. Bom, aí eu perguntei para o professor qual era o curso o que eu devia fazer para ganhar dinheiro. Ele falou, está começando agora uma tal de ciência da computação. Vai nisso que você vai estar bem. Foi o primeiro ano de ciência da computação. Né? Vocês nem têm ideia do tamanho do computador. Ele pegava quase uma sala e tinha... Quanto de memória? Não, de memória tinha um absurdo, 64K. K, estou falando de mega, de giga, não, 64K. Só que você podia usar só 40, porque uns 20 e tantos era usado pelo sistema operacional. Então, você imagina o disco rígido, né? Seria o HD hoje, o disco rígido era o tamanho de um fogão de cozinha, e tinha 20 megas, entendeu? 20 megas. O tamanho de um fogão, era assim. Então, megas é bastante. É bastante, mas olha o tamanho do negócio. Mas você falou que 62 de memória principal. Ah, entendi. Tá. A memória principal era núcleo de ferrite, era um negócio... Que hoje é RAM. Hoje é RAM, não existe mais núcleo de ferrite, não existe isso, imagina. Cartão perfurado, bom, esquece. O assunto não é esse, o assunto é o seguinte, que eu fui perguntar para o professor qual era o meu objetivo de vida. Ganhar dinheiro. Eu não fui perguntar para o pastor ou para uma pessoa consagrada que curso eu devo fazer para servir melhor a Deus. Eu não fui perguntar isso. Eu fui perguntar que curso devo fazer para ganhar dinheiro. E o Senhor, na sua misericórdia, me resgatou desse mundo infeliz. O professor não estava errado. Que me indicou, ele indicou certo. Para o propósito que eu queria. Mas eu perdi muito tempo com isso. Neste livro aqui, Conselho sobre Mordomia, está escrito que o nosso dinheiro só serve para 3 coisas. 3 coisas. Facinho decorar. Para as nossas necessidades. Note bem, Letícia, não estou falando que é para os nossos desejos, tá, Letícia? É para as nossas necessidades. Tem uma enorme diferença entre desejo e necessidade. Né? Você tem desejo de ter um jet ski, mas não tem necessidade de ter, sabe? É para as nossas necessidades.
para abençoar outros e para fazer progredir a obra de Deus na terra. 3 objetivos. Tem dinheiro. Fora disso, a inspiração diz que ele não vale mais do que areia. Não vale mais do que areia. Então, repetindo, para nós suprir nossas necessidades, para abençoar outros e para fazer progredir a obra de Deus. Só um parênteses, amor. Na época que a gente não tinha ainda essa noção clara, apesar de já professarmos ser adventistas do sétimo dia, que o Mauro ainda estava adorando Mamon, desculpa falar com tanta clareza, a nossa vida era financeiramente era tranquila, vamos dizer, confortável, mas a nossa família, que tragédia, né, Mozinho? Vivíamos sempre em conflito. Uma vez eu briguei com ela por bobagem, sabe? Sim, bobagem. Assim, eu deixei a chave aqui, não tá? Você pegou? Eu não sei se foi exatamente isso. Mas é isso que tem na minha cabeça. Mas uma bobagem, uma coisinha trivial. Aí eu fui rude e ela respondeu também. Oi, quem chegou, a Bela? Eu fui rude e ela também não foi muito educada, mas eu achei que, como eu iniciei a briga, aí eu fiquei chateado, falei, vou resolver isso aí. Peguei o carro dela, que não era velho, mas levei na agência, troquei por um 0 e voltei para casa com o carro 0. Aí pus na frente de casa e falei, tem um presente para você lá, uma surpresa. Nada de resolver, nada de pedir perdão, viu, gente? Eu quis resolver com o Mamon, né? Mamon resolvendo as coisas, né? Aí falei, vai lá ver uma surpresa para você. Ela chegou lá, falou, cadê meu carro? Eu falei, seu carro agora é esse. Todo, né? Poderoso, né? Falei, quem disse que eu queria trocar de carro? Eu nem gostei da cor desse carro. Eu falei, mas cor? Carro 0 não tem cor. Carro 0 não tem cor. É 0. Ah, bom, deu outra briga, porque ela se sentiu... comprada. Não funcionou. Não funcionou. Entendeu? Não funcionou. Então, não é isso que resolve. Não é isso que resolve. O que resolve é o amor de Deus no coração, é a humildade, é a disposição, a abnegação. Então, se nós tivermos a qualidade essencial que precisamos para morar no céu, que é a abnegação, a gente não vai estar preocupado em acumular riquezas. Alguém tem uma pergunta? Eu vi a Letícia levantando a mão ou não? Foi impressão minha. Pode perguntar se precisar, viu? Se quiser. Aí eu tenho já. Sim. Você sabe, né? Me chamaram para esse negócio, eu dou meu hospital. Você falou, então, que o dinheiro serve para as necessidades, sim, para abençoar outros e para o avanço da causa. Isso. As necessidades estão lá. Sim, estão lá. Então, como daí a gente chega a suprir as nossas necessidades e de forma tal que a gente possa ainda ter excedente, não sei se vem primeiro, não sei o que vem em primeiro lugar para fazer as outras duas coisas. Primeira coisa, você tem que baixar um pouco o seu padrão, tem que ver de forma simples. A simplicidade é uma bênção. A simplicidade é uma bênção. Se você tem quer ter um estilo de vida rebuscado, suas necessidades vão ser imensas, né? Você quer ter motorista, você quer ter mordomo, você quer ter helicóptero, aí não vai, suas necessidades são ilusórias, né? São irreais. Necessidades simples, aí se espelha na vida de Cristo. O que é que nós precisamos? Precisamos de pouco. Vê a história de Paulo, precisa de pouco. Vê a história dos nossos pioneiros. E, aliás, olha, a melhor forma de não perder nada é não ter nada. Você não perde nada, não tem. Ficar acumulando coisas para quê? A irmã Heleninha, você sabe quem é a irmã Heleninha, né? Vocês conhecem, né, Heleninha? Conhece? Sim. Heleninha, né? É Ellen White. Quando você começa a ler mais assim, você fica íntimo, então se chama ela de Heleninha. Heleninha diz que nós temos que juntar nossas coisas no menor espaço possível, ou seja, casa pequena. Quer comprar um pedaço de terra? Compre um pequeno pedaço de terra para plantar nosso próprio alimento. Queridos, hoje nós já estamos sentindo já
a necessidade da gente reduzir nosso espaço. nosso espaço. Porque eu entendia que pequeno espaço era 10 alqueires, 7 alqueires, né? Pequeno espaço. Hoje a gente não dá conta de cuidar de 10 mil metros. Não dá conta. E nós temos aí 200 mil metros. 5 mil metros não sustenta. Às vezes é bom ter um pouco mais para o vizinho ficar mais longe, você não escutar nada dele. Mas deixa crescer o mato. Mas voltando ao assunto de se sustentar. Vocês que têm uma idade ainda, que alguns talvez sejam sustentados pelos pais, eu recomendo que vocês procurem não depender dos pais. Procurem desde já se sustentarem ou contribuírem com as despesas da casa. Eu acho que isso é importante. Ficar dependendo dos pais para tudo, principalmente os rapazes, isso vale para as moças também, mas imagina um rapaz namorando, pedindo dinheiro para o pai para sair com a namorada, para dar um presente para a namorada, é horrível. Horrível, não tem cabimento. Ah, mas e como é que eu não preciso arranjar emprego? Hoje eu sou contra emprego. Não, sim, vamos entender bem. Eu acho que emprego hoje é mais difícil para o cristão. É bom você ser autônomo, ser empreendedor. Começa, essa mocinha aqui que está do meu lado, ela veio de família nobre, né? Veio de família nobre. E ela, eu falei, você não pode depender da sua mãe. Ela começou a vender mel na faculdade, ela estava na UNB, e começou a vender mel. O Mauro me deu a primeira lata e falou assim, olha, com essa lata aqui, você faz 2 e me paga que eu tô te dando. E depois você se vira. Vaza, põe tudo, compra os potinhos, põe tudo dentro, leva na mochila, vai oferecendo para os professores, dá trabalhinho. Aí você vai vender pelo dobro do preço. Mas quando você acabar de vender, você consegue pagar a minha lata e ter dinheiro para comprar outra. E assim foi. Abriu um negócio. Então, você pode fazer alguma coisa, não precisa, tem que me formar para ter um emprego. Não, o que é isso? Esquece, negócio de emprego, esquece. E outro, se você está estudando para ter um emprego, para ter uma carreira profissional, e isso aqui que a gente acabou de ler, que é para você se aplicar na obra de ganhar almas. Não é para você ser arquiteto, advogado, engenheiro, astronauta. Não é isso que Deus está pedindo de você. Está precisando ser ganhador de almas. Ah, mas eu posso, sabe? Você já orou para Deus perguntando se é isso que Ele quer? Ah, mas eu orei assim, se eu passar no vestibular, então é porque é a tua vontade. Não é bem assim. Muitas pessoas passaram. Será que todas Deus quis ali? Entende? Então, como é que os valdenses faziam? Os valdenses iam estudar nas faculdades para pregar. Eles nem acabavam o curso, eles eram descobertos antes, eram mortos, presos. Eles não iam para tirar diploma, eles nem iam poder trabalhar depois. Então, se 90% dos adventistas que vão para a faculdade apostatam, 90% é um índice altíssimo, ou seja, e eu estou falando de qualquer faculdade, inclusive as nossas, as adventistas. Então, se ali é um antro de perdição, por que eu vou me meter ali? Para quê? Para ser um profissional, ganhar dinheiro? Aí você fala, o que você quer ser? Eu quero ser, vou dar um exemplo qualquer, eu quero ser arquiteto. Tá, então, para quê? Para ter uma carreira, ter uma profissão, ganhar dinheiro, ter minha família, construir meu futuro. Mas não é isso que todo mundo quer? Não é isso que o ímpio quer? Não é isso que o descrente quer? Ora, se é isso que eles querem, não está errado. Não tem alguma coisa errada eu querer também a mesma coisa? Que absurdo que eu estou falando. Então, não, estou falando assim, ora a Deus e pede para Ele direcionar a sua vida. E se Ele quiser você como comportor? Mas comportor não tem glamour. Comportor não tem, sabe? Trabalha muito para mim. Comportor não tem status. E daí? Qual o status? Status fala com Paulo. Ele era do Sinédrio, o maior status da nação. Ele foi ser o quê? Perseguido. Fala com Paulo, você está preocupado com o status. Ele falou, e aquilo que eu achava bom, hoje eu considero esterco. A gente se preocupa muito com carreira. Nossa carreira é carreira para o céu, o caminho estreito, que vai estreitando e subindo e ficando cada vez mais difícil. Esse é o caminho, essa é a nossa carreira, é a carreira cristã. E apertada é a porta, estreito o caminho, e são poucos que entram nele. Se são poucos que entram nele, não siga a maioria.
Vocês estão me entendendo? Gente, eu não sou contra a faculdade. Eu não sou contra nem ser político, desde que Deus tenha te colocado lá. Que você tenha certeza absoluta que você está lá com uma missão. Não para você, mas para salvar outros. E aí não importa se você vai se formar, se vai estudar um semestre, 1 ano, 2 anos, se você vai acabar o curso ou não, isso não importa. Importa qual é a sua missão. A missão é salvar pessoas. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para operar nossa própria salvação, para sermos testemunhas de Deus, vindicarmos o seu caráter, a sua honra. E depois, para ganhar outras pessoas. Essa é a nossa missão. Ah, mas você precisa de dinheiro? Se você precisa de dinheiro, Deus vai te dar. Se você não precisa de dinheiro, se o dinheiro vai fazer mal para a sua carreira cristã, vai fazer mal para o seu caráter, Deus não vai deixar você ter dinheiro. Vocês... Fala, meu amor. Estou lendo agora a coleção Spalding e Magen, né? Que o... Você fala tão bonitinho, Spalding e Magen. Que o Severino e a G Sim. publicou, né? E essa coleção são escritos da Sarah White para os diretores da escola. Eu acho que era, não sei se foi a escola de Madison ou alguma coisa que estava acontecendo lá na Austrália. Bom, eram para... Não, a Madison foi nos Estados Unidos, então não era. Então, o Coramberg, alguma coisa assim, tinha uma escola. Bom, é uma coleção para líderes que estavam trabalhando com educação e com educação de jovens também. Então, lá estava dizendo que como deveria funcionar a escola. A escola deveria funcionar como um lar e como desenvolvimento dos dons que servissem para uma vida missionária e muito ligada ao trabalho prático. Então, para que vocês possam se desenvolver, e eu acho que é importante também a questão do desenvolvimento do caráter, né, que está ligado Sim. com a nossa vida espiritual e também nossa vida profissional, isso tudo, né? Profissional, digo assim, do desenvolvimento dos dons que vão nos dar um retorno financeiro, é isso. Então, as coisas mais necessárias para a humanidade são as coisas práticas. Práticas. Se você ainda não sabe cozinhar ainda, estou falando para homens e mulheres, sim, você precisa aprender a cozinhar, criatura. Você não sabe fazer pão? Não sabe fazer pão. Misericórdia, aprenda a fazer pão. Então, precisa. Quem está aí? O Hilton está aí? Tá lá. Olha lá! Você precisa também aprender a plantar. E é simples, é muito simples. Você precisa aprender a trocar um pneu de carro, aprender a dirigir. Ellen White falou para as moças aprenderem a andar a cavalo. Hoje seria aprender a dirigir. E não tem que aprender muito tarde, que depois fica abração, sabe? Tem que aprender logo. Sim, então nós estamos falando aí. Por onde que a gente começa? Começa pelas coisas mais simples da vida. As coisas que são necessárias no dia a dia de qualquer pessoa. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que aprender a cozinhar. Todo mundo tem que... Plantar. Eu acho outras coisas, né? Dirigir, como o Mauro falou. Costurar. Ou costurar, ou alguma fazer habilidade de saúde. Natural. Não, alguma habilidade manual, entrei na do Mauro. Veja o que são os seus talentos para você desenvolver. A trabalhar com máquinas. Se você mora num sítio... Você precisa de ver essa menina pilotando uma roçadeira, é coisa de louco, ela deixa muito óleo para trás, que coisa linda. Eu gosto. Vocês não sabem a alegria. Quando a gente casou, né? Ela tinha anel de brilhante, aquela coisa, até perdeu na praia, lembra? Anel de brilhante? A volta toda, não é só aquele brilhantinho em cima, não, toda a volta. Ouro branco, perdeu na praia, tá lá. Foi bom. Você sabe que ela ficou ultra feliz? Eu cheguei com uma carretinha de esterco, mas ela vibrou, uau, uma carretinha de esterco! Nunca vi alguém vibrar tanto com uma carretinha de esterco, porque ela queria pôr nas plantinhas que ela estava usando. Né? Então, assim, eu queria ler um negocinho aqui.
Manual de Finanças do Cristão, Conselho sobre Mordomia. Esse é o grande pecado do professo povo de Deus. Quer saber qual é o grande pecado do professo povo de Deus? Quer saber, Natália? Quer saber, Marjorie? Quer saber, Letícia? Qual é o grande pecado do professo povo de Deus? Vocês querem saber? Página 124. Pode falar. Servem-se a si mesmos, servem a si mesmos e servem ao mundo. Esse é o grande pecado, servir-se a si mesmo. Por quê? Porque o governo, porque tem dois governos nesse mundo, tem duas fontes de poder. Tem o diabo e Deus. São duas plataformas de governo. A plataforma do diabo, qual é? É o egoísmo. Siga o seu coração. Você tem que ser feliz, tem que se agradar. Qual é a plataforma de Deus? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Então, são plataformas distintas, não tem nada de interseção. O conjunto de interseção é nulo, é vazio. Plataforma do diabo, siga o seu coração. Plataforma de Deus, negue-se a si mesmo. Sirva a você, sirva aos outros. A alegria do céu é servir. Servir quem? Aos outros. E a gente precisa ganhar isso aqui na Terra. Agora, se você quer ganhar para ter mais, para isso, para aquilo, sabe? Não faz sentido, não vai funcionar. Não Sim. vai funcionar. Mas eu digo assim, que a coisa, sim, esse é a motivação, né, Mozinho? Sim. Você tem que partir da motivação, da questão de quem eu quero servir e o que eu quero fazer, como o Mauro falou no início. Mas eu queria trazer a experiência da Karina. A Karina, quando eles descobriram a questão da vida no campo, e eles estavam trabalhando em São Paulo, o Davidson era empregado lá da BCP, né? Isso. De cimento, do Antônio Emílio de Moraes. Do Antônio o rei do Emílio. cimento. Ele ficou doente, ele teve câncer. Deus teve um caminho para despertá-los. Uma médica não cristã falou: você tem que sair de São Paulo, senão você vai morrer. Foi assim que aconteceu. Bom, a história é comprida, mas querendo fazê-la curta, eles descobriram a questão da vida no campo, começaram a trabalhar nesse sentido. Qual foi a motivação deles? A motivação deles foi, na descoberta da vontade de Deus para a vida deles, seguir essa vontade. Foram para o campo. A história, como eu falei, é longa. A Karina fez concurso, passou para professora lá da cidadezinha onde eles queriam morar, foram para lá. Davidson também passou. Duas vagas na prefeitura, uma para engenheiro. O concurso só tinha duas vagas, uma para engenheiro civil e uma para professor de inglês. Os dois passaram nas únicas duas vagas do concurso. Bom, depois eles se mudaram para o campo e olha só, foi um percurso. Depois eles saíram desses empregos. Com 11 meses ela pediu demissão. Falou: espera mais um mês que você fica com... Como é que chama aquele negócio? Fica com estabilidade. Aí você pode pedir licença e voltar. Não. Ela entendeu que tinha que sair com 11 meses, ela largou o emprego concursado. Bom, o Davidson daí começou a dar consultoria na área dele, né, que é a construção civil. Viajava mais que notícia ruim, para todo o Brasil inteiro. E ela começou a fazer tradução. Fez tradução para a casa publicadora, fez vários tipos de tradução. E conseguiram viver no sítio. Depois veio a Graziella. Com a Graziella veio o pensamento, e agora, como que eu vou educar a nossa filha de acordo com a verdadeira educação? E aí... De acordo com o FEC, que é Fundamentos da Educação Cristã, não com o MEC, tá? Então, eles quiseram, daí, procurar um lugar que oferecesse esse tipo de educação e não encontraram. O que ela resolveu fazer, a Karina? Vou fazer pedagogia. Vou abrir uma escola. E vou ter somente a minha filha como minha Primeiro aluna. Eles perguntaram qual era o mínimo de alunos que podia ter numa escola. O pessoal do governo da área de educação falou: um aluno. Falei: então tá bom. Então, eu tenho garantido, eu já sei. É minha filha. Então, veja só, para fazer a vontade de Deus, houve um caminho aí. Mas o que aconteceu? Em vez deles terem um aluno, que seria grave,
Agora eles têm 100 famílias envolvidas no trabalho deles, que deve dar umas 400 pessoas. Mínimo duas pessoas por família. Não, porque tem o pai e a mãe, porque e mais a escola dois não é filhos. presencial e nem é ficar passando conteúdo assim por lá. Então, Eles instruem os pais como educarem os filhos. o que eu quero dizer, hoje está trabalhando na escola a Karina, está trabalhando, o Davidson deixou as consultorias e agora também está trabalhando, estão trabalhando com a verdadeira educação, e essa bênção não ficou retida para eles, mas agora eles estão abençoando a outros muitos que também estão à procura da verdadeira educação para os seus filhos, ou seja, prepará-los para encontrar com Deus que está, com o Salvador que está prestes a retornar para a nossa vida, para o nosso mundo, né? Para nos resgatar. Então, tudo partiu da motivação correta, até o ponto de chegar na escola. Pode ser que não seja esse o seu caminho? Pode Provavelmente ser que não, porque Deus tem um plano para cada pessoa. O que a gente precisa é o seguinte: se curvar diante de Deus, em jejum e oração, e suplicar que Ele mostre o plano dele para a nossa vida. Não é eu ir com o meu plano e falar, Senhor, abençoa o meu plano. O povo de Israel queria rei, insistiram com o rei. Deus falou, tá bom, dá rei. Sabe o que aconteceu? Foi uma desgraça. O rei foi, Deus até mandou ungir o primeiro rei, o outro, o Saul. Foi uma desgraça. O povo pede, Deus dá. Então vai ver o que acontece. Então, cuidado com o que vocês fica pedem. pedindo para passar no vestibular, no concurso público, não sei o quê. Passa para você ver. Então, a gente tem que pedir o plano de Deus para a nossa vida. Agora, quando Deus faz o plano para a sua vida, meu amigo, é melhor aceitar, viu? Porque é o melhor que pode existir para você. O melhor. Mesmo que seja trabalhar na favela da Rocinha. Não tem problema. Você vai lá, vai ser o melhor. Hoje não tem mais nem ensino. Tem, nem sei se tem essa favela ainda. Mas nem que seja no lugar mais indesejado da sua parte. Porque Deus sabe o que é melhor para o desenvolvimento do nosso caráter. E Ele nos coloca onde nós precisamos descobrir os defeitos do nosso caráter para suplicar a restauração para Ele. E para a gente desenvolver a abnegação. Se a gente não desenvolver a abnegação, não tem como morar no céu. Não tem, porque o ambiente ali é esse. E aqui o período para a gente aprender a viver de forma abnegada é aqui. Então, qual é o seu plano de vida? É um plano de ter um caráter abnegado. Obediente e abnegado. Primeira coisa, submissão à vontade de Deus. Segunda coisa, abnegação. Abnegação. Viver em prol dos outros. Como é que é a sua oração? A minha oração era, Senhor, era uma reza. Era quase todo dia a mesma coisa. Senhor, muito obrigado pelo novo dia, te agradeço. Tá? Me abençoa, me protege, me ajuda, me livra do mal. Tudo para mim. Era uma reza. O anjo nem anotava nada, porque era igual dos outros dias. Então, como é que é a sua oração? A sua oração é uma oração de entrega, é uma conversa com Deus, ela é intercessora, ela pede pelos outros, tem mais agradecimento do que pedido, pede mais pelos outros do que por você. Avalie a sua oração. Se a sua oração ainda é muito centrada em você, começa por aí, pedindo para Deus te ajudar a ter interesse pelos outros. Você conhece o seu vizinho? Conhece, não sei se você mora em prédio, se você mora em casa, mas você já pensou em fazer um trabalho com as pessoas que estão ao seu lado? Se preocupar com a salvação deles? E a pessoa e o padeiro, a pessoa que atende na padaria, no supermercado, seja lá onde for, você tem preocupação com a salvação dele? Sabe, é bom sempre andar com livros, né? Aí o livro se põe o seu contato ali para a pessoa retornar, se quiser saber mais alguma coisa. Nós estamos nesse mundo para salvar pessoas, a começar de nós mesmos. Não é para ser isso, ser aquilo, não é para juntar dinheiro, não é para ter. Vocês estão entendendo? É bem diferente do que o mundo prega, é o oposto, porque se tiver semelhança, não é de Deus. Eu não quero enrolar vocês aqui, não quero enrolar vocês, dar tapiação, um negócio mais ou menos. Não adianta ser melhorado, não adianta uma vida melhorada, tem que ser uma nova vida.
Tem que ser a nova vida, uma vida diferente, totalmente diferente da que o mundo propõe. Esse caminho trilhado pelos bois, faculdade, emprego, não sei o quê, carreira, é o caminho dos bois. Não serve para nós. Só se Deus te colocar ali para uma missão, mas não é o padrão, não pode ser o padrão. Porque, na verdade, o que faz com que essas profissões estejam disponíveis no mercado para você ir lá fazer? Por que tem tantas vagas na faculdade de, sei lá, de administração, de direito, não sei, por que tem esses oferecimentos para técnico em isso, ou técnico naquilo, ou para informática? Porque o mercado está precisando. Então, existe toda uma máquina, uma engrenagem que faz com que essas coisas se movimentem. Então, quando você vai lá, o que o Estado que está te dando, por exemplo, um curso de graça, por que ele está te dando, investindo em você para que você saia lá um técnico ou um profissional em psicologia ou sei lá o quê? Psicologia, misericórdia. Por quê? Porque ele precisa de você na engrenagem. Na engrenagem. E essa engrenagem, ela vai servir a quem? É um grande mamão. Por isso é que você precisa ter isso, a motivação e ter essa religião de Cristo muito clara dentro de você antes de você tentar usar a engrenagem de Mamon. Entendeu? Você vai lá para girar ao contrário, você vai ver que estrago que vai fazer. É muito legal. Você começa a girar ao contrário num monte de engrenagem, uns estardalhaços tremendos. Então, você precisa ter essa certeza de que Deus quer você mesmo lá, porque todas as forças, elas vão girar em outra direção, né? Agora eu vou falar de outra coisa. Vamos supor agora que você já tem dinheiro, tá? Você tem dinheiro, você já tem... Como é que você usa o seu dinheiro? Primeira coisa, você tem que ter um orçamento. Orçamento. Registrar suas despesas, entendeu? Saber quanto você vai gastar nisso, naquilo. Uma vez eu convidei minha filha para vir em casa. Ela estava casada, Karina. Estava casada, morava em São Paulo e eu em Hortolândia, 100 e poucos quilômetros. Falei, filha, vem passar hoje, esse fim de semana aqui. Pai, não dá, porque o nosso orçamento para combustível já acabou. Ah, filho, não tem problema, o pai paga para você. Não, pai, a gente tem que aprender a andar com as nossas pernas. É assim, tem que aprender a andar com as suas pernas. E a gente ficou com saudade. Ficou com saudade. Eu fiquei 1 ano assim na casa dela, porque eu tinha proposto no coração de não atrapalhar o casal. Deixa o casamento ter o cheiro deles lá, a casa deles ter o cheiro. Não quero interferir, mas eu chamava para mim, né? A gente ficou com saudades. Tem assim, eu faço orçamento, anda dentro do orçamento. Tem alguns conselhos práticos. Eu tenho publicado sempre um curso de finanças que dá 30 segundos. É um curso de finanças em 30 segundos. Primeira coisa, não gaste mais do que você ganha. É o primeiro ponto. Se todos obedecessem isso, não teria falência, não teria ninguém endividado. Só gaste depois de ganhar. Segundo ponto, só gaste depois de ganhar. Não gaste com desejos, mas com necessidades. E se você é cristão, tem um último passo. Consulte a Deus antes de gastar para saber se é para a sua glória. Entendeu? Olha só, o curso de finanças acabou. Qual é o primeiro passo? Não gastar mais do que ganha. Não gastar mais do que ganha. Segundo passo, só gastar depois de ganhar. Ou seja, cartão de crédito já era. Cartão de crédito só se você já tem o dinheiro. A minha deixa eu pôr a mão, eu não consigo falar sem as mãos. Olha aqui, ó. Em cima deles, não tem problema. Se eu prender minhas mãos, tem que ficar quieto, eu não consigo falar. Tá bom, essas mãos, então eu deixo. Tá bom, então, por favor. É que é coisa de... Não dá. Ele vai apagando, vai ficando aqui. Não tem problema. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você já falou. É o... Não gaste mais do que ganha. Segundo ponto. Só gaste depois que ganhou. Cartão de crédito. Só se você já tem o dinheiro e quer fazer milhas, quer fazer pontos. Então, separa o dinheiro que você gastou no cartão
para o pagamento da fatura, quando ela chegar. Não gasta porque vai ganhar, porque depois vai ter para pagar. Não, isso é gastar sem ter. Então, dívida, jamais, nunca pedir dinheiro emprestado, nunca fazer financiamento de coisas de consumo, comprar geladeira, fogão, roupa, no crediário, nunca. É diferente de investimento, tá? Investimento é outra coisa. Vai comprar um terreno em 20 vezes, se você pagou 2, 3, você consegue vender ele por mais que você já pagou e ainda consegue recuperar. Bom, é diferente de investimento de despesa, de coisa de consumo. Consumo, não pode comprar parcelado. Então, só compra depois que tem o dinheiro. Não gastar com desejos, mas com necessidades. Isso tem que avaliar a oração. Eu preciso mesmo? Eu preciso desse novo par de sapatos? Eu preciso trocar de carro? Eu preciso de mudar, comprar um novo celular? Eu preciso mesmo ou não? Senão fica modinha, né? Modinha. Eu quero ter o quê? iPhone, não sei, nem sei se está no 8, no 9, não sei nem qual que está. 11, não sei. Eu não sei. Mas preciso trocar? Você não precisa, vai usar o velhinho. Entende? Tem uma outra coisa que eu queria falar que eu É o lembrei. último passo. Ah, tá. Quarto passo, se você é cristão, e eu estou falando para cristãos, pergunte se é para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, não faça. Esse é o curso de finanças, acabou. Uhum. Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, quando a gente ainda estava naquela Roda Viva, o Mauro foi a um congresso e estava ali fazendo um testemunho, um rapaz que ele trabalhava, aquele Congresso da igreja? aquele que deu não sei quantos mil conflitos. Ah, sim. Então, Que vergonha. tá, tudo bem, o Mauro vai falar um pouco sobre isso, mas o camarada, qual era a profissão dele? Ele era torneiro mecânico, só que ele largou a profissão dele e foi fazer negócio de tecer blusa, de tecer coisa de lã. Era isso? Isso, ele era Aquele torneiro que mecânico. dava... Sim, ele era torneiro mecânico, ele largou a profissão dele lá no São Paulo, no São Bernardo, mudou para o interior e foi fazer, comprou uma máquina de fazer tricô e começou a fazer O blusas. seguinte, Mauro achava que comprando 20 grandes conflitos e dando todos eles, estavam fazendo um big do baita trabalho. Eu me achei o máximo comprando 20 livros. Aí foi lá num congresso da igreja, não lembro bem. Congresso Escola Sabatina, em Mogi-mirim. Aí encontrou uma pessoa que estava dando um testemunho que ganhava muito menos do que nós. Ixi, o cara era operário. Ele estava dando 1000. Ele falou que comprou 1000 grandes conflitos e deu todos. E deu todos no ano, não lembro em que período. Aí o Mauro ficou mordido, né? Eu falei assim, mas como assim? Aí fui perguntar para ele como é que ele fazia. Eu fui conversar com ele, falei, vem cá, como é que você conseguiu dar 1000 grandes conflitos? Porque eu comprei 20, já dei 12, mas com muita dificuldade. Ele falou, como é que você faz para dar os livros? Eu analiso se a pessoa tem um viés espiritual, se ele vai aproveitar o livro. Eu falei, então você está fazendo o trabalho do Espírito Santo. Aí a segunda pergunta que o Mauro fez, tudo bem, agora eu já entendi como é que você faz para dar os livros. Agora eu queria saber como que você faz para comprar os livros. Porque viu que a pessoa não tinha... Você ganha pouco e tal. Ele falou, eu coloquei um patamar para a minha vida. Eu preciso para viver $1000. Tudo que eu ganhar mais, eu prometi para Deus que acima de $1000 é tudo para missão. Então, você vê que ele estipulou uma quantia para a sua necessidade e o que excedesse essa quantia, ele investia na pregação do evangelho. É uma forma, foi a forma que ele encontrou. Hoje seriam R$5.000, mas pode ser menos, não sei, você vai ver com Deus qual é o que você precisa. Mas é uma ideia também. Sabe, não, a gente vai aumentando o nosso grau de necessidade, a gente vai querendo mais, a gente fica mais sofisticado, a gente vai querendo comprar coisas mais chiques e tal, e a gente acha que a nossa necessidade é aquela e não é. Olha, eu fui no shopping, fazia muitos anos que eu ia no shopping, eu fui no shopping com você um tempo atrás, agora, nossa, eu fiquei muito feliz, eu vi tanta coisa que eu não precisava, tanta coisa, eu não preciso nada disso aqui, que bênção. Muito bom, foi bom ter ido lá. Mas a gente não precisa de muita coisa. Aliás, o que Jesus falou para Marta? O que Jesus falou para Marta? Enzo, você lembra? Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Ele vai falar. Fala, Marta. Era isso mesmo. Que mais? Poucas são necessárias. E para ela escolher o melhor. Na verdade, ele completa, na verdade, uma só. Marta,
poucas coisas que são necessárias. Na verdade, uma só, e foi Maria que escolheu essa uma. Então, o que a gente precisa, essa uma é comunhão com Deus. O que a gente precisa é muito pouco. O que é necessário para nós é muito pouco. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E nós queremos muita coisa. Eu construí uma casa, eu fui ver a casa hoje. Hoje eu estou aqui em Hortolândia, eu fui ver a casa hoje, que o inquilino lá está pedindo algumas coisas. 600 metros quadrados, 9 banheiros para 3 pessoas. Um absurdo, uma loucura, uma estupidez, um desserviço ao evangelho, um mau testemunho, não tem classificação. Entende? Então, não precisa, a gente precisa de muito pouco. Eu estava até pensando em morar num trailer, ela não topou. Mas, no caso... Não topei, amor. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Inicialmente... Tá, mas a gente vai conversar mais sobre isso. Um trailer, eu não preciso mais que isso. Pode ser uma casinha pequenininha, entende? Não precisa muita coisa. Sim, a verdade é que, olha, agora nós acumulamos bastante coisa. E nós estamos cansados com o tanto de coisa que a gente tem que administrar. Sim. Para a gente poder trabalhar no Evangelho, tem que estar livre, tem que estar livre dessas amarras. Olha, seria melhor, hoje nós estamos orando, clamando a Deus para nos desvencilhar dessas coisas. A gente se desvencilhar de todo o peso que a gente tem. Essa casa está à venda há muito tempo, mas ninguém compra, vai baixando o preço. Aí tudo. não compra, aí o que você tem que fazer? Você tem que dar manutenção. Aí isso aí gasta energia, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta recurso, de tudo quanto é jeito. Então, vou te falar, uma vida simples, menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. E vocês que são jovenzinhos, estão começando a vida, não tenho ideais que não sejam inspirados por Deus. Peça para Deus te dar o ideal que Ele quer para a sua vida. Esses ideais do mundo não servem para nós. A gente não precisa... Uma vez um amigo meu, conhecido meu, comprou um terno chique e a etiqueta, deixou a etiqueta no braço, assim. Falei, rapaz, você esqueceu de tirar a etiqueta? Ele falou, não esqueci não. Esse aqui é para as minas ver, sabe? Que é chique, é de marca. Falei, rapaz, as minas que vão sair com você por causa dessa marca chique, o dia que aparecer um que tem uma marca mais chique, ela troca você um pelo outro. Aí, rapaz, tem que gostar de você, não é da marca do que você está usando. Entende? Então, são as tontices do ser humano. Tontices do ser humano. Então, um caráter nobre não tem preço, ele é impagável. Entendeu? Uma moça, um jovem, um rapaz, que é dedicado ao serviço a Deus, que tem uma vida abnegada, é mais raro que ouro de Ofir. Vale mais do que ouro de Ofir. Não precisa ter... Eu vou falar um pouquinho do meu genro. Eu estou me coçando aqui, mas eu vou falar. Porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Depois a gente encerra. O outro genro. O outro genro, não é o Davidson, Samuel. Samuel, ele queria casar, mas não encontrava nenhuma moça de acordo com o que ele esperava de uma moça adventista. Que ele mora na Itália, ele é um pouquinho diferente, aliás, bastante. Então, até o pai dele brincava, a sua noiva não nasceu ainda. Mas ele... O engraçado é que ele queria casar aos 25, o pai dele casou aos 32, e ele falou assim, não, meu pai casou muito tarde, eu quero casar aos 25, mas aí ele não encontrava a pessoa com as características que ele imaginava por uma moça cristã. Bom, ele juntou 120 mil euros para começar a vida dele, de casado. Só que ele foi estudar numa escola missionária. Ele começou a estudar. Ele iniciou uma escola missionária junto com outras pessoas. Ele foi estudar numa outra, voltaram na Austrália, acho que na Áustria. Não sei onde foi. Eles foram estudar numa outra escola missionária. Quando voltaram, alguns se juntaram e falaram, vamos criar uma na Itália. E aí ele pôs os 120 mil euros nessa escola missionária da Itália. Ficou zerado.
Bom, aí ele conheceu a Mariana, não podia se relacionar com ela porque ela era Ela aluna. era aluna Depois que ela terminou o curso, ele foi falar com ela, falou, tem que falar primeiro com meu pai. Moças, é assim que funciona. Primeiro fala com o pai, tá? Depois você dá a resposta. O sim é depois que falar com o pai. Primeiro é o sim do pai. Lógico que o pai vai te consultar, né? Mas se for não, já é. Bom, aí ele veio falar comigo, né? E tudo bem, eu fiz uma lista dos defeitos da Mariana, repeti algumas vezes, porque de qualidades ninguém reclama, mas de defeitos, falei, nossa, aí da evolução, os defeitos são esses. Essas coisas práticas masculinas. Sim, os defeitos são esses. Entendeu? Tá bom. Bom, ele tinha juntado aí 20 mil euros agora, porque além de trabalhar na escola missionária, ele fazia uns bicos e tal, ele é um cara ligeiro nas coisas, assim, rápido. Bom, conseguiu 20 mil euros. Aí teve uma reunião na Itália para compra do grande conflito, para encomendas do grande conflito. E a Itália tem 8 mil adventistas que frequentam os 4 mil, que estão bem interessados nos 500. Então, quando você reúne todos os adventistas da Itália, dá um salão. Aí, não houve nenhum interesse em nenhum livro, ninguém quis encomendar nada. E aí o meu genro perguntou quanto era o mínimo. 2 euros por livro, tá? Quanto era o mínimo para se fazer uma edição? Aí a pessoa falou 10 mil unidades. E ele comprou as 10 mil unidades com os 20 mil que ele tinha juntado para o casamento. Ficou zerado de novo. É assim. Deus abençoou, eles não têm necessidade de nada. Ele foi morar num lugarzinho simples, o carro dele caiu nos pedaços, o celular dele, se ele for assaltado, o ladrão não quer. Então, Nem o carro. Nem o carro quer. Nem o carro pode, ele larga aberto, ele larga o carro com a chave no contato e ninguém leva. Mas é uma benção, eles estão felizes, estão fazendo são o trabalho missionários, de Deus. são missionários. E mais, e agora... É o único adventista na Itália que tem grande conflito para doar. Já doaram 5 mil livros. Sim. Uma benção. Estão fazendo o trabalho de Deus. Então, não se preocupe. Não faltou nada para eles, não faltou nada. Eles produzem 80% do que eles comem no sítio que eles moram. Vive uma vida simples, e casinha conseguem juntar. casinha pequenininha. E agora Deus está dando de presente para eles um sítio que eles querem. Eles moram na zona rural já. Mas no sítio do pai. No sítio. Eles vão para o sítio próprio. E é um lugar onde parecem chácaras, na verdade. Para nós, brasileiros, parecem chácaras. Você vê muitos vizinhos ao seu redor e tal. E eles querem um lugar mais afastado. Sim, ele tem um lugar mais... Até o nome do sítio proposto era Sítio Fim do Mundo, porque é bem afastado. Mas não tem mais nada lá. Mas tá bom. Então, esse é a pessoa que, no casamento deles, tinha um dos convidados, era um romeno, e eu comecei a conversar com o romeno. Na festa de casamento. Aí eu comecei a conversar com o romeno e tal, e ele contou que ele era um andarilho. Ele era um pedinte. E o Samuel encontrou com ele, conversou com ele, perguntou se ele queria mudar de vida, ele disse que sim. Samuel levou ele para a casa dele, para a casa do Samuel. Lá deu dignidade para ele, né? Asseio, roupa e tal, e arranjou um trabalho para ele. Sustentou ele durante um período, até ele poder andar com as próprias pernas. Ele estava lá no casamento, casado, adventista do 7º dia, e com a quantia de dinheiro na mão, para devolver para o Samuel o que ele gastou com ele. Eu falei, isso aqui eu estou te devolvendo. Eu sou muito agradecido, mas é para você poder ajudar outra pessoa. Então, ninguém é tão sem recurso que não possa ajudar ninguém. Quanto vale essa alma? Quanto vale essa vida que estava perdida andando pela Itália pedindo esmola? E hoje é um adventista do 7º dia, com a sua família, com a sua dignidade, e disposto a fazer isso por outra pessoa. Isso é um elemento multiplicador. Então, o meu genro, ele não é uma pessoa de parecer nem formosura, não é eloquente na oratória, não é uma pessoa de destaque na sociedade, mas eu tenho certeza que é um servo de Deus. Amém. E eu sou muito grato a Deus por ter providenciado esse jovem, esse homem para Mariana, para ser o seu marido. Amém.
E é isso que você precisa ser como jovem, como rapaz, é isso que você precisa buscar como moça, um homem que seja um servo de Deus. Amém. E se vocês forem servos de Deus, nem a morte vai assustar vocês. A tortura vai produzir vocês em cântico de gratidão, igual fez com Paulo no tronco em Filipos. É isso que eu espero de vocês. Amém. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Mas um de cada vez, senão esse me atrapalha. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Só tá tímido, a gente pode encerrar talvez. Sei. Acho que o pessoal tá tímido mesmo. De repente a gente foi muito na moleira, né? Muita cajadada, mas é por amor, viu? Não adianta ficar aqui dourando a pílula, não, que não adianta. E não é isso mesmo, não tem meio termo. Não existe meio termo no cristianismo. O meio termo é o laodiceano. Ou você é quente, ou você está fora. Então, que o Senhor abençoe cada um. Eu tenho uma coisa para falar. Você tem, pronto. Pode ser que Deus abençoe com riqueza? Sim. Isso também Sim, não é para você ficar culpado com isso. Não. Vocês sabem, conhecem a história do... Vocês conhecem a história do Miltinho? Milton Afonso. Ah, você falou, não era para falar. Não. É o Miltinho, depois que eu ia falar no final, agora eu já estou ouvindo a história. O assassino é o mordomo. É assim. O Miltinho, ele foi industrial. Ele não tinha nem sapato. Ele não tinha nem sapato. Aí ele foi no colégio. Naquela época, trabalhava um ano inteiro, só trabalhando. Depois trabalhava outro ano meio período, estudava meio período. Então, você fazia o curso no dobro do tempo. Ele, nas primeiras férias, foi comportar. Nas primeiras férias, ele ganhou 10 estipêndios, ou seja, 10 anos letivos. Valor relativo a 10 anos do curso dele. E o que você faria se tivesse ganhado 10 vezes o que você gastaria num ano? E eu fiquei imaginando na minha vida, eu pagaria todo o meu curso, de cara eu pagaria todo o meu curso, né? Garanto o meu. Daria 1 ou 2, tal, para alguém bem necessitado, e como pacto, né? Porque o dízimo já estava tirado, e o resto eu ia investir, né? Comprar alguma coisa para mim, ele não tinha nem sapato. Sabe o que o Miltinho fez? Vocês têm ideia? Sabe, Letícia, o que ele fez? Enzo, tem ideia do que ele fez? Ele doou 9. Dos 10 estipêndios que ele ganhou, ele doou 9. Ele pagou só daquele ano e não guardou nada para si. Agora, uma pessoa com essa disposição, uma pessoa com essa confiança em Deus, Deus pode abençoar com riqueza. E ele realmente... Porque não vai ser uma tentação para ele. Eu não sei se todo mundo aí conhece. O Milton Afonso é o adventista mais rico do Brasil. Só isso aí. Inclusive, tem uma menção lá na Conferência Geral, tem lá um quadro dele lá. Então. Bom, mas isso não importa. Importa que Deus pode abençoá-lo com riqueza, porque isso não ia ser um laço para ele. Agora, mas teve outros heróis da fé que foram pobres. Teve alguns que não importa, Deus não pode verdade, abençoar com riqueza, porque vai fazer mau uso, vai ser uma perdição, e Deus quer o melhor para nós. Então, que o Senhor abençoe cada um com o melhor para a sua vida. Miltinho, né? Você contou quem era. Não tem problema. Fez muita diferença. Não, né? E o trailer? Vamos conversar sobre o trailer. Vamos conversar sobre esse trailer aí. Vamos conversar. Sobre o guarda-roupa, tamanho de guarda-roupa, que caiba dentro do trailer e tal. Sim, minimalista. Só o que precisa. Não é ser miserável, gente. Não é ser miserável. É ser minimalista. Tem o mínimo que você precisa para sobreviver. Isso aí. Espero que tenham vivo, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo complete aquilo que não foi possível passar e que vocês não esqueçam do Manual de Finanças, Conselho sobre Mordomia e pelo menos o capítulo disponibilidade. Disponibilidade? Como é que é? Não é disponibilidade. Despertamento. O capítulo despertamento do serviço cristão. Pronto. Agora vamos fazer oração. Eles que encerram. Tá. Desculpa. Muito obrigada, tia Maura. Obrigada, tia Gabi, pelas
por terem compartilhado com a gente, pelos conselhos, é muito bom ouvir de vocês. Obrigada por tirarem esse tempinho para nós e que Deus nos abençoe, né? Nos dê sabedoria, abnegação e para estudar para a obra dele. Então, acho que a gente pode orar para finalizar? Vocês oram para a gente? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E suplicamos que teu Espírito dirija cada um que ouviu e os que ouvirão essa live, para que busquem de ti o plano que o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor nos ajude a sermos incondicionalmente fiéis, também termos uma vida de abnegação para a glória do teu nome. Amém. Que os bens desse mundo não nos arrastem, Senhor, para o inferno. Que estejamos leves e livres das amarras que nos pesarão no tempo de angústia, se ficarmos presos a elas. Nos dê, Senhor, um caráter nobre. Nos dê, Senhor, um desejo imenso de levar a mensagem a outros, de levar pessoas a teus pés. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigada novamente. Obrigada por todo mundo. Foi uma bênção. Enzo, a gente poderia tirar uma foto, né? Será que tem alguém que está com você? Acho que o Christian. Christian, você tiraria uma foto para nós? Para a gente registrar o momento? Posso sim. Tá bom. Avisa pra gente. Tá me ouvindo? Tá bom. Sim. Tá, vamos lá então. Estamos ouvindo, sim. Tá. Ainda estão ligando as câmeras. Eu não posso estar... Tá tudo aqui escuro. Tá. Tá. 3, 2...